Bem, gente, boa tarde. Está tudo bem com vocês? Então é o seguinte, olhem só. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Language in Context. Para quem não sabe, Language in Context é a outra parte do livro, da primeira unidade, que a gente trabalha agora gramática. Gramática aplicada ao tópico do livro, certo? Então, dando continuidade, é o seguinte. Esse material, ele é pop para a quarta fase e para o oitavo ano. O pessoal do oitavo ano, ele tem um livro didático, então vocês devem responder, após finalizar essa aula, as questões 1 a 5, das páginas 16 a 18, e responder as perguntas no final do PDF que eu vou mandar no grupo. Agora, as outras tarefas, agora o pessoal da quarta fase que está sem livro vai responder só as perguntas que estão no final, porque eles não têm um livro didático, certo? Então vamos dar prosseguimento para a gente conseguir compreender mais ou menos como funciona, tá? Vejam só. O futuro simples, que a gente chama de will, ele é a forma verbal mais simples que existe. Ele basicamente expressa uma ação, anotem aí, é uma ação que é comumente utilizada para expressar eventos que ainda não aconteceram. Em termos simples, esse tempo verbal ele expressa ações tomadas de maneira que elas ainda não aconteceram. É futuro. O futuro é uma ação que ainda vai acontecer. Isso é uma coisa lógica, né? Mas preste atenção. Ele é formado com o verbo modal, o will, junto com o infinitivo do verbo principal, que seria basicamente o seguinte: nós temos uma frase com o will. Como é que é a estrutura desse tempo verbal? A estrutura é o seguinte: nós temos sujeito, certo? O sujeito é a base primordial disso tudo, sujeito. Depois do sujeito, nós temos o quê? Nós temos o verbo will. E depois do will, nós temos o verbo principal. Então, basicamente, é uma estrutura simples. O will é um verbo modal, que vocês vão ver ano que vem, que é em relação a um tempo verbal que ele forma um futuro simples, junto com shall. E aí, esse will, ele dá um tom educado, pólido à minha frase. O will, ele basicamente é o seguinte, ele é bem mais simples do que formar o simple past, por exemplo. Porque basta só você pegar, você tem, por exemplo, uma frase, tem um verbo entre parênteses, e você pede para formar o futuro simples. É simples, olha. Tem um verbo entre parênteses e tem o will. Aí eu quero que você formule uma frase com isso. Vamos supor. Aí, o izinho, o will, entre parênteses, play. Aí o que é que você faz? I will play. Sujeito, verbo modal e o verbo entre parênteses, que é o outro verbo. Olha, são dois verbos. O verbo auxiliar é o will. O verbo principal é o que vem depois do will. São dois verbos. É muito simples, vocês já sabem o que é um tempo verbal, então já sabem que nós temos sujeito, verbo auxiliar e verbo principal. Temos essa cascata e isso vocês já devem estar habituados a trabalhar. Outra coisa, este tempo verbal não sofre nenhuma flexão. Perceba que o will não tem duas formas, não é o will, não tem. É só uma forma para expressar todas essas ações, está bem? Na forma afirmativa, nós temos sujeito, will e verbo. Forma negativa, sujeito, will, not e verbo. E forma interrogativa, o will, sujeito e verbo. Perceba que é parecido com o simple present. Esse tempo verbal é muito simples de ser formado. Para que serve o futuro? É o simple future. O simple future ele fala de ações que ainda não aconteceram, que ainda não ocorreram e que ocorrerão em um futuro não imediato, que seria basicamente o seguinte. O futuro que eu me refiro aqui, pessoal, é um futuro que não é próximo, é um futuro distante, é um futuro onde você não tinha planejado ele, certo? Você não planejou ele.
O will, ele expressa ações que você realiza na hora da fala. Por exemplo, eu planejei fazer isso aqui. Melhor, eu não planejei, eu vou fazer agora porque se torna necessário que eu faça isso agora, certo? Então eu vou falar de ações que ainda não aconteceram e que vão acontecer em um futuro não próximo. Outra coisa, então tom educado, pólido, mas o focar é no que seguinte, ele expressa ações que vão acontecer bem distante em um futuro não próximo, ou expressar decisões que você toma no momento da fala, que é quando você diz, eu vou comprar tal, eu vou fazer isso aqui agora, certo? Continuidade, o contraposto do will é o going to. O going to é utilizado para expressar em termos simples um futuro próximo, que é o que? É algo que com certeza vai acontecer, ou que a gente tem a intenção de que isso seja feito. Basicamente, ele é um pouco mais complexo na estrutura. Nós temos sujeito, nós temos verbo to be, nós temos going to e temos verbo no normal. Olhe. Vou repetir. Sujeito, verbo to be. Verbo to be, para quem não se lembra, é o seguinte: I am, you are, he is, she is, it is, we, you, they are. É só pesquisar. Verbo to be é uma coisa muito, muito simples. Aí vem sujeito, verbo to be. Depois do verbo to be vem going to. Going to, going to, going to. Verbo principal, que está entre parênteses, por exemplo, I, sujeito, I am, verbo to be. I am going to do. O do é o meu verbo principal, certo? Forma negativa, sujeito, verbo to be, not, going to e verbo. Perceba. Tem um not no meio, basicamente é isso. E na forma interrogativa, verbo to be, sujeito, going to e verbo principal. É só isso. Verbo to be, sujeito, going to, verbo principal. Tá aqui no slide. Você pode pausar, escrever, memorizar, tá bom? Outra coisa. Eu utilizo o going to para expressar ações que vai acontecer em breve. Falar de planos para o futuro e expressar a intenção de fazer alguma coisa. Outra distinção é o seguinte: quando é que eu utilizo o will e quando eu utilizo o going to? Eu uso o going to quando eu vou fazer algo muito em breve. Eu planejei uma ação e vou realizá-la em breve. Por exemplo, eu estou gravando meu vídeo para sexta-feira. Sexta-feira é amanhã. Eu planejei. Eu estou usando going to. Se eu não planejo, se eu faço essa decisão agora, então eu utilizo o will, por exemplo. Eu decidi hoje planejar minha aula. Eu não tomei essa decisão antes, então eu utilizo o will. Repetido, o will é para ações que eu realizo no momento da fala ou que vão acontecer bem distante. E o going to eu utilizo para ações que eu vou fazer em um futuro próximo, ou quando eu faço um planejamento prévio, tá bom? Qualquer coisa é só repetir o vídeo que vocês vão conseguir compreender melhor, tá bonzinho? Até mais.